A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, a palavra do Senhor nosso Deus nos diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Não é? Os discípulos que conviveram com o Senhor Jesus durante 3 anos, durante o seu ministério que ele exerceu aqui na face da terra, né? Depois que ele morreu, pensaram, acabou tudo. Né? Porque viam Jesus apenas como um homem, apesar de terem visto provas irrefutáveis da sua divindade, provas irrefutáveis de que ele era o Messias, e ele havia dito que iria morrer e ressuscitar. Mas para eles, quando o Senhor Jesus morreu ali na cruz do Calvário, tudo estava terminado. Eles pensaram, vamos voltar à nossa vida de outrora. Ou seja, estavam esperando em Cristo somente para esta vida. Mas o Senhor Jesus os alertou por várias vezes. O Senhor Jesus, quando os ensinava valores eternos. Ensinava aquilo que ia permanecer para sempre. Ensinava-os a palavra de Deus, mas eles não entenderam. Eles não entenderam. O Senhor Jesus ensinava a palavra de Deus. E ensinava valores eternos. Mas eles estavam olhando simplesmente para aquele que poderiam libertar Israel do domínio romano, daqueles que iam conduzir Israel agora na face da terra, de forma gloriosa, como havia feito um dia Davi. Mas o Senhor Jesus estava mostrando a eles uma nova dimensão daquilo que Deus desejava para o seu povo. No terceiro dia, ele ressuscitou. Foi visto pelos 12, foi visto por mais de 500 irmãos que naquela época, muitos deles, na época que Paulo escreveu essa carta, muitos deles ainda estavam vivos e testemunhavam, dizendo que o Jesus que morreu na cruz ressuscitou no terceiro dia, conforme ele havia dito. E é a ressurreição do Senhor Jesus que nos dá essa nova dimensão daquilo que Deus deseja, não somente para a linhagem de Abraão, a linhagem natural, a descendência natural de Abraão, mas por todos aqueles que se tornaram filhos de Deus através da adoção pelo sangue de Jesus, que nós é que somos verdadeiramente os filhos da promessa. As bênçãos do Senhor se estenderam até nós que somos filhos de Abraão pela fé. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui nesta noite anunciando a Tua bendita palavra. Pai, que nós não tenhamos os olhos fitos nesta terra, que nós não sejamos capazes simplesmente de olhar aquilo que os nossos olhos físicos são capazes de registrar, mas que nós olhemos de forma gloriosa para a eternidade. Nós temos a mente de Cristo, nós temos que encarar esse mundo como Cristo encarou, sabendo que as coisas que são inerentes a este mundo são passageiras, são transitórias, mas as coisas que permanecerão são aquelas que estão em Ti, que nós aguardamos ainda o cumprimento, mas nós já podemos vislumbrar a glória que há de vir. A glória que há de vir. Por isso devemos sim rejeitar tudo aquilo que neste mundo quer fincar os nossos pés nele. Tudo aquilo que vem atrapalhar a nossa comunhão contigo. Devemos sim fazer com que o Teu Santo Espírito em nós prevaleça por disposição,
por disposição nossa, voluntariamente, de forma espontânea, queremos que o Espírito prevaleça sobre a carne, para que nós possamos agradá-lo, Pai Santo, em tudo, que o nosso coração não tenha dois senhores, mas tenha apenas um Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele faça a sua vontade em nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, que assim seja. Que assim seja, que o Espírito do Teu Filho que habita em nós, faça de nós o que Tu desejas, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Pai, fala conosco nesta noite, Deus. Não que nós queremos ouvir, mas que nós precisamos ouvir a Tua voz. Continua abençoando a irmã Sivalde, irmã Mari, toda a equipe da TV Monte Sião. Continua abençoando também a Web TV Impacto, irmão Eleomar, irmão Israel, a Betel FM, pastor Joelso, irmão Melque, pastor reverendo José Luiz, todos que fazem ali, né? Irmão Luiz Eduardo, pastor Manuel da Hora, irmão Alan Santos, irmã Ione Costa, irmão Robson, todos que fazem ali aquela programação também, juntamente com os pastores, com os evangelistas, com os líderes de várias denominações que têm o seu programa ali. Que em todos esses veículos nós não percamos o foco, porque Tu estás nos dando a oportunidade de alcançarmos pessoas em vários lugares deste mundo, aqui em Feira de Santana, sim, na Bahia, sim, mas também em vários lugares deste mundo, em vários outros países, Pai Santo. Oh Deus, nos ajuda. Coloque em nossos lábios a Tua palavra. A palavra que vem diretamente do Teu coração para os nossos corações. Prepara a nossa mente e o nosso coração para receber a Tua palavra, que nós possamos entendê-la como Tu queres. Pura, imaculada, vindo do Teu coração para os nossos corações. Sem mistura, sem impurezas, mas através dessa fonte de águas vivas que jorra do Teu trono e jorra também através das nossas vidas. Que assim seja, Pai, assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que nós estamos dispostos a rejeitar para seguirmos a Cristo? Gente, seguir a Cristo não é fácil. Há essa luta, como eu mencionei na oração incessante, entre a carne e o espírito. Devemos, de forma espontânea, de forma livre, nos dispor a deixar o espírito prevalecer sobre a nossa carne. Isso requer comunhão. Isso requer que todos os nossos sentidos, a nossa mente, o nosso coração, que todo o nosso ser esteja voltado a fazer aquilo que o Senhor Jesus está nos ensinando a fazer, a viver essa vida como Ele viveu. Assim como Ele sabia o que esperava, depois que a sua vida findasse aqui nesta terra, nós também devemos esperar o porvir, o que vem depois desta vida, que é apenas uma passagem, uma escola onde estamos aprendendo com o Senhor Jesus a como sermos da forma que agrada a Deus, para sermos conforme a vontade do Senhor nosso Deus. Nós não podemos servir a dois senhores. Porque desta forma amaremos um e aborreceremos a outro. Está lá, por exemplo, em Mateus. Em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 24, o versículo 24 diz, né? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E o Senhor Jesus é mais taxativo, dizendo, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Tudo o que o homem faz nesta terra
gira em torno do dinheiro. O dinheiro, para muitos, torna-se o seu Deus. O seu Deus. E por isso, ele se submete a situações das mais terríveis. Das mais terríveis. Alguns vendem seus corpos, outros mentem. Outros colocam de uma forma contundente o seu egoísmo para fora. Ou seja, o dinheiro, o apóstolo Paulo diz na primeira carta a Timóteo, é a raiz de todos os males. Sabendo usá-lo é bênção. Em especial, quando nós o usamos conforme a sabedoria que Deus nos dá, é bênção. Mas ele é a fonte de toda a dissolução, de toda a corrupção do ser humano. Houve um momento que o homem percebeu que através do acúmulo de riquezas poderia dominar outros, poderia explorar outros, de forma a torná-los escravos mesmo. E isso acontece ainda hoje. Isso acontece ainda hoje. E o Senhor Jesus aqui, logo no capítulo 7, logo após o capítulo 6, no capítulo 7 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, ele deixa claro para todos que estão ao seu redor como é difícil segui-lo. O que nós devemos abrir mão para segui-lo. Devemos abrir mão dos nossos próprios interesses. Devemos abrir mão daquilo que nossa carne tanto deseja, tanto aspira. E nossa carne aspira à corrupção. Nossa carne alimenta-se da corrupção em vários sentidos. Em vários sentidos. Muitos homens acumulam riquezas para poderem gozarem de prazeres que as suas riquezas podem proporcionar a eles. Mas não sabendo eles que eles estão cada vez mais descendo a um poço que vai chegar um momento que ninguém vai poder tirá-lo de lá. Nenhum outro ser humano, a não ser Cristo, quando esse clamar a ele lá do fundo, sabendo que por ele mesmo ele não pode sair daquela situação, porque esta vida corrompida já o dominou de tal maneira que com suas próprias forças ele não pode retroceder, ele não pode reverter o quadro. Aí ele tem que apelar para aquele que tudo pode, para aquele que é o Deus do impossível, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que clamam ao Senhor por ajuda, de forma sincera, reconhecendo humildemente diante da presença do Senhor que precisa da sua ajuda, ele vai ao seu auxílio. Ele vai ao auxílio dessa pessoa. A partir do versículo, dos irmãos, não é 7 não, é 8, capítulo 8 do Evangelho do Senhor Jesus segundo Mateus, a partir do versículo 18. Diz assim: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse de forma afirmativa, de forma contundente, tenho certeza daquilo que ele poderia. Disse assim: mestre, eu te seguirei por onde queres que fores, confiando em si mesmo, confiando no seu conhecimento da lei. Mas qual homem que poderia cumprir plenamente a lei? Só existiu um homem que a cumpriu. E nós, por consequência, também a estamos cumprindo, que foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque hoje nós vivemos a vida dele em nós. Se de fato nós rejeitamos tudo aquilo que atrapalhava o seu trabalhar em nossas vidas, se de fato nós ressuscitamos com ele no batismo, não devemos viver mais nós mesmos a nossa vida,
Mas nós devemos viver a vida de Cristo em nós, como está lá em Gálatas, né? Uma carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é um texto muito bonito e expressa verdadeiramente o desejo de Deus para todos nós, né? Que se cumpra isso em nossas vidas. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É isso que Deus quer, que nós vivamos a vida de Cristo em nós. E assim nós demonstramos que, de fato, nós ressuscitamos com Ele, que, de fato, nós vencemos o mundo. E o que é que vence o mundo? A nossa fé. É a fé que vence o mundo. Não é aquilo que nós achamos que podemos fazer, que temos capacidade de fazer, que temos força para fazer, que temos poder para fazer. Não. Esse mestre da lei estava um tanto quanto equivocado, é tanto que o Senhor Jesus o retrucou. Nas entrelinhas, o Senhor Jesus está dizendo: será que você pode me seguir mesmo? Você está disposto a dormir ao relento? Você está disposto a rejeitar a sua condição bastante cômoda para me seguir? A sua boa reputação de mestre da lei, porque você será perseguido por causa do meu nome? Você está disposto a rejeitar e a ser rejeitado? A rejeitar a comodidade da sua vida, aquilo que tanto agrada a sua carne, para me seguir? Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Está disposto a dormir ao relento? Na sua casa, você pode fazer quantas refeições você quiser, está lá tudo à sua disposição. Você tem até escravos. Está disposto a abrir mão de tudo isso para me seguir? Porque, a princípio, a vida em Cristo é incerta. A princípio é incerta. Com o passar do tempo, nós vamos nos aprofundando no conhecimento de Deus e a gente vai percebendo: não. A vida em Cristo é a certeza, é a garantia de vida eterna. Então, quando esse corpo se desfizer, como ele está se desfazendo, os nossos corpos físicos estão se desfazendo, estão envelhecendo. A força, o vigor está desaparecendo. O que vai restar? O que vai restar é aquilo que verdadeiramente vale. A nossa parte material, aquela que não pode ser destruída por nenhuma força neste mundo, nesta terra, nesta vida. Ninguém pode tirar de nós aquilo que Deus nos garante que é nosso. E a palavra de Deus, tudo aquilo que está garantido na palavra de Deus que é nosso, ninguém pode nos tirar. Se de fato nós estamos fundamentados nestas promessas, fundamentados nesse conhecimento, nesse ensino, nessa sabedoria, se de fato estamos usando a nossa fé conforme a graça de Deus que foi depositada em nós, nós estamos usando a nossa fé da forma correta. Então, está disposto? Está disposto? Temos uma viva esperança. Não confiamos naquilo que os nossos olhos físicos veem, mas olhamos, vislumbramos a eternidade. E sabemos que coisas maravilhosas nos aguardam. Por isso, devemos de uma vez por todas esquecer as coisas passadas. O apóstolo Paulo fala isso de forma muito bonita na carta aos Filipenses, deixando uma coisa eu faço, diz ele, prossigo para o alvo. Capítulo 3 da carta aos Filipenses, a partir do versículo 2.
Irmãos, não penso, versículo 3 diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Porque enquanto estamos nesta terra, estamos sendo aprimorados pelo Senhor. Estamos sendo ensinados como devemos ser para agradar ao Senhor e como devemos ser para, de fato, herdarmos a vida eterna. Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, que é a vida eterna. Que é a vida eterna. Sim, Deus nos proporciona nos vestirmos de forma agradável, nos alimentarmos com aquilo que gostamos, né? Deus nos proporciona coisas boas nesta terra. Mas estas coisas são consequências de estarmos em Cristo. Não é a causa, não é o desejo de ter essas coisas que nos faz estar em Cristo. Não! Não é o desejo de ter essas coisas que nos faz ficar em Cristo, estar em Cristo, viver em Cristo. Não! São consequências, porque estamos buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Estamos buscando agradar a Deus, estamos buscando praticar as boas obras que Deus exige de nós, porque somos salvos, nos tornando de fato sal e luz para esta terra. Que o ensino de Deus através das nossas vidas sejam atraentes a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Estão ao nosso redor. Então devemos prosseguir para o alvo. E com isso devemos preparar constantemente o nosso coração para receber o ensino. Sim, também para receber a repreensão. Sim, também. Para recebermos a disciplina. Também. Porque Deus nos quer perfeitos. E para sermos perfeitos, nós devemos de fato, ser dominados por Ele. É isso que significa viver a vida de Cristo em nós. Sermos dominados por Deus. Sermos como o nosso Mestre. Sermos como o nosso Mestre, Jesus Cristo. Não é? Desde quando a humanidade caiu, o homem tem se feito e outros têm tido muitos homens como mestres, como gurus. Mas esses homens não podem continuar o seu legado porque morrem. Porque morrem. Não conseguem chegar à perfeição. Porque a morte não deixa. Porque por mais que viva um homem, a morte sempre o encontra. Nosso Senhor Jesus Cristo, não. Ele morreu? Sim, morreu. Morreu. Passou 3 dias morto. No 3º dia, ele ressuscitou. Para nunca mais morrer, tornou-se de fato o símbolo da perfeição para todos nós, o modelo de perfeição para todos nós. Porque nosso mestre não pode morrer mais, porque ele chegou ao ápice da perfeição. E como ele chegou, nós devemos chegar, ele deseja que nós cheguemos a esse padrão de perfeição. É por isso que o Senhor Jesus, observando a afirmação deste mestre da lei, percebeu, ele precisa ser perfeito. Para tanto, precisa ser mais humilde, precisa ser mais dependente de mim. Para nós sermos perfeitos como Cristo, nós temos que depender totalmente dele. Totalmente dele. Mesmo aquilo que nos cabe fazer e nós podemos fazer, mesmo essas coisas, nós dependemos dele. Porque ele é o responsável pela vida que nós temos. Porque no momento que ele quiser, ele tira essa vida de nós, essa vida daqui. Ele tira. Mas até chegarmos lá, ele deseja que nós nos aperfeiçoemos. Que nós nos aperfeiçoemos.
Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. O Senhor Jesus talvez percebesse que o fato dele regressar à casa dos pais poderia desviá-lo da presença dele. Ele não está dizendo que nós não devemos consolar os nossos familiares quando um vem a óbito. Não é? Sim, devemos consolar os demais familiares, quando um dos nossos entes queridos vem à morte. Sim. E é uma oportunidade grandiosa para nós anunciarmos a Cristo, a ressurreição da vida, mostrando que para a morte tem jeito, mostrando que com a morte a vida não se encerra. Pelo contrário, a morte, para nós cristãos evangélicos, é o início da verdadeira vida, da vida eterna. Estamos diante de Jesus, aquele que venceu a morte. Está lá em Hebreus. Eu gosto muito desse texto de Hebreus. Logo nos primeiros capítulos de Hebreus, aqui no capítulo 2 diz, versículo 14: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte, ele morreu, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo quando ele ressuscitou, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O diabo, por muitos séculos, ele usou o poder de matar, de incitar a ira, de incitar a violência. Continua incitando, continua matando, sugerindo a morte àqueles que não estão em Cristo. Porque sobre nós o poder do diabo cai por terra. Cai por terra. Porque nós, com o Senhor Jesus, vencemos a morte. A morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. Sim, nós vamos morrer se o Senhor Jesus não voltar antes. Mas nós ressuscitaremos como Ele ressuscitou para uma vida eterna, primogênito dentre os mortos. É isso que significa. Ele foi o primeiro nesse novo nível de vida. Ele ressuscitou para não mais morrer. Nós também seremos assim. Nós ressuscitaremos para não mais morrermos. Não é porque a ressurreição do Senhor Jesus foi diferente da ressurreição de Lázaro, né, do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, né? Porque eles ressuscitaram, mas morreram. Depois voltaram a morrer. O Senhor Jesus não, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Essa é a ressurreição que nós esperamos. Essa é a nossa esperança, a ressurreição dos mortos, que vai nos garantir definitivamente a vida eterna. A vida eterna. Então, talvez esse fato desse discípulo querer voltar poderia servir para ele como uma pedra de tropeço. Ele poderia desviar-se dos propósitos de Jesus para a vida dele, né? Talvez ele tivesse ainda no seu coração uma ideia supersticiosa da morte, né? Poderia ser. Ou então ele poderia voltar e muitas responsabilidades agora daquilo que o seu pai deixou poderia ir para sua mão. Talvez até ele estivesse pensando na herança que ele ia ter devido à morte de seu pai. Talvez no seu coração houvesse espaço para pensar em coisas que não diziam respeito à vida de Cristo. Porque Jesus veio para nos libertar de todas as amarras, de toda essa estrutura pecaminosa que paira sobre toda essa humanidade que está aí. É por isso que nós devemos ter nosso coração totalmente dominado, voltado
para os interesses do reino de Deus, para os interesses de Cristo, para que não possamos dar lugar a um outro Senhor agir em nossas vidas, que não seja Cristo. Mas Jesus lhe disse, olha, aqueles estão cegos, aqueles não têm conhecimento. Deixe os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Pense na vida, na sua vida, e pense na sua missão, a missão que eu estou lhe dando, a comissão que eu lhe estou lhe dando, para que você vá e faça a obra que o seu Senhor exige, que o seu Senhor, de forma privilegiosa, o concedeu. Porque é um privilégio, gente, fazer a obra de Deus. É um privilégio anunciar Jesus, Senhor e Salvador, de todas as vidas que estão perecendo. Senhor e Salvador de toda a humanidade, porque toda a humanidade tem acesso à vida eterna. Tem que se converter dos seus maus caminhos, tem que se arrepender, tem que confessar, e assim alcança a misericórdia, alcança essa graça, alcança a salvação, alcança a vida eterna. E nós que já estamos nesse caminho, vamos sim nos santificar. Nos santificar. E nós só podemos nos santificar se de fato o Senhor Jesus tem a sua vida em nós. É para garantir que nós temos a vida dele em nós que nós nos santificamos. É uma garantia. Aí nós abrimos mão daquilo que em nós o aborrece, para que nós sejamos felizes, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem o melhor para as nossas vidas. Ele tem o melhor para as nossas vidas. Em Mateus, por exemplo, no capítulo 19, fala-se de um homem, né? Que a Bíblia, que aqui, quem dividiu a Bíblia, né, em capítulos, em seções, né, o chama de o jovem. Talvez o jovem, por causa da sua posição, né, diante do conhecimento de Deus. Talvez por causa da sua imaturidade. Porque aquilo que nós somos em Cristo, nós não precisamos alardar. Nós precisamos sim demonstrar através de uma vida reta. Não é? A partir do versículo 16, se fala do jovem rico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou. Né? Em Lucas fala-se de um homem importante que se aproximou de Jesus e perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Nenhum de nós é capaz de fazer qualquer coisa que possa justificar vida eterna para nós. Nenhum de nós é capaz de, por nós mesmos, fazermos coisas que justifiquem o direito de termos a vida eterna. Nós a temos por merecimento de Cristo, não por nossos próprios méritos. Não por nossa própria capacidade de cumprir a lei, não. Deus mesmo mencionou, olha, eu olhei lá de cima e não vi um justo sequer. Nenhum ser humano, a não ser Cristo, pode cumprir toda a lei. Nós cumprimos porque o Espírito dele habita em nós. Nós não vivemos nossa própria vida, nós vivemos a vida dele em nós. Se de fato nós estamos fundamentados nessa palavra, aí nós nos tornamos perfeitos diante de Deus. Se estamos vivendo a vida de Cristo em nós. Não há mais lugar para os nossos interesses, não há mais lugar para a nossa vidinha. Nós temos uma vida sublime, uma vida maravilhosa. E essa vida não tem nenhum mérito nosso, é de Jesus. Se nós estamos vivendo a vida dele em nós, nós estamos nos aperfeiçoando, nós estamos indo atingir a estatura de varão perfeito, que é de Jesus.
Então, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Você não pode fazer nada por si mesmo de bom para ter a vida eterna. É por isso que o Senhor Jesus diz, respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Você não é capaz de fazer nada por si mesmo que seja bom aos olhos de Deus. Tudo que nós fazemos de bom é porque Deus nos proporciona fazer, Deus nos capacita a fazer. Nós, por nós mesmos, não temos capacidade para fazermos o que é bom. Não temos. Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, esse um que é bom é Deus. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Não é? O Senhor Jesus deu uma licença para ele. E ele não perdeu tempo. O Senhor Jesus deu uma deixa e ele não perdeu tempo. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu. Falou sobre os 10 mandamentos, falou sobre o decálogo e falou também sobre a lei. Né? Não matarás, não adulterarás, porque se você cumpre os 10 mandamentos, em especial, se você ama o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e se você ama o próximo como a si mesmo, você está cumprindo toda a lei e os profetas. Palavras de Jesus. Então não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele encheu-se de orgulho, porque orgulho, nós vamos ver adiante que é orgulho, porque aquele que humildemente afirma possuir algo, é porque ele sabe que recebeu de alguém. Então não é mérito seu, não há orgulho nisso, há humildade. Não há arrogância, presunção, não há vaidade. Há humildade. A arrogância é típica dos tolos, a humildade é típica dos sábios. E nós temos a consciência de que a sabedoria que nós praticamos é uma sabedoria que não pertence a nós mesmos, mas nós a temos por conta do Espírito Santo de Deus que habita em nós quando aceitamos ao Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós o obedecemos. Disse-lhe o jovem, a tudo tenho obedecido. Nos outros evangelhos de Marcos e Lucas diz, a tudo tem, desde a adolescência. Talvez por isso que se entenda que é um jovem. Mas também a sua postura nos mostra que é o típico da arrogância de um jovem. O tipo daquela atitude do jovem, de achar-se conhecedor de todas as coisas, mas pelo contrário, a juventude é para aprender. A juventude é o momento e a oportunidade de aprendermos porque temos um vigor e porque temos disposição para aprender. Quanto mais a pessoa envelhece, mais difícil ela tende a aprender. Não é? Porque geralmente tem responsabilidades, tem família, tem esposa, tem filhos, tem trabalho, não é? Por isso. Porque muitas vezes o tempo fica escasso. E a juventude não. O jovem tem todo o tempo do mundo. Não é? Disse-lhe o jovem, a tudo isso tem obedecido. É o jovem, aqui diz o jovem mesmo em Mateus. O que me falta ainda? Talvez com aquela presunção, né? Sim, eu cumpro a lei. Eu estou apto a segui-lo. Mas nosso Jesus, ele é conhecedor de todas as coisas. Ele conhece a natureza humana como ninguém, porque ele criou todas as coisas. Foi através dele que todas as coisas foram criadas. Ele é a segunda pessoa da divindade. Ele é Deus encarnado. Nesse momento aqui, ele é Deus encarnado. Agora ele já voltou de onde ele veio, já voltou para a sua glória.
Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, o interesse de Deus é que nós sejamos perfeitos. Mas Ele sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas. Ele sabe. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E o Senhor Jesus, como Deus, o Senhor Jesus tinha o Espírito Santo de Deus, Ele sabia em que estava o coração daquele jovem. Né? Como diz aqui também, Mateus, né? Ali próximo onde nós lemos no início, né? Onde nós lemos capítulo 6 de Mateus, diz assim, ó. Versículo 21, né? Começa 19. Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. É interessante como as pessoas que têm riquezas confiam tanto em si mesmo e nas suas riquezas. É interessante. Sabe por que eu digo interessante? Porque quando morrem, porque o destino de todos nós é a morte, por causa do pecado, né? A morte física, nada levam. Porque, de fato, se aquilo que nós produzimos nesta terra fosse nosso, fosse verdadeiramente nosso, nós levaríamos, hein? Para onde quer que fosse depois da morte, mas nós levaríamos, né? Então, para que servem as riquezas? Serve para desfrutar, né? Desfrutar dos prazeres desta terra, do melhor desta terra, não é assim que as pessoas encaram? O homem natural encara assim. E com isso fica arrogante, porque se sente autossuficiente. Eu produzo aquilo que eu preciso para usufruir daquilo que eu quero. Né? Arrogância, autossuficiência. Ele diz, eu produzo aquilo que eu preciso para desfrutar daquilo que eu quero, que eu desejo. Né? Arrogância, presunção, né? Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Esses tesouros nunca se acabam, nunca se esgotam. E esses tesouros nos mostram o quanto nós somos pequenos. Porque esses tesouros não podem ser alcançados pelo vil metal. Ninguém nesta terra pode garantir esses tesouros pelo vil metal, pelo dinheiro dessa terra. Não pode. É somente pelo sangue de Jesus que nós temos acesso a essas riquezas insondáveis. Riquezas que nenhum homem nunca teve e nunca terá. Nunca teve e nunca terá. São riquezas insondáveis. Que confiança é essa? Essa confiança vem da presunção, vem da arrogância, do se achar autossuficiente, mas a morte o espera. Né? A cova fria o espera. E aí? Alguém pode barganhar com a morte? Com a morte ninguém pode barganhar. Porque mesmo o dinheiro que uma pessoa tenha para usar um sistema de saúde que o faça prolongar a sua vida na terra, um dia ele vai morrer. Hã? Não existe fonte de vida eterna, não existe. Para o homem natural, do ponto de vista humano, não existe não. Mas nós sabemos que essa fonte de vida, nós somos evangélicos, conhecemos a palavra de Deus, que temos o Espírito Santo de Deus, e assim nós somos filhos de Deus, nós sabemos que essa fonte de vida eterna está em Cristo, somente em Cristo. E Cristo não requer de nós riquezas deste mundo. Ele só requer de nós obediência. Ele só requer de nós que de fato nós sejamos, que Ele seja o nosso Senhor, que nós sejamos o servo dEle e Ele seja o nosso único Senhor. Esse é o interesse de Cristo. Onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois, onde estiver o seu coração, aí também estará o seu tesouro, né? Deixa eu ver.
onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E o Senhor Jesus sabe onde nosso coração está, em que nosso coração está. E ele sabia aonde estava o coração desse jovem rico. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. O que você está disposto? O que nosso Senhor Jesus Cristo está perguntando nessa noite a mim e a você? O que nós estamos dispostos a lançar mão? O que nós estamos dispostos a rejeitar para segui-lo? As afrontas? A humilhação? A perseguição por amor ao seu nome? Nós estamos dispostos a dar a nossa vida por ele? Estamos dispostos a entregar as nossas vidas por ele? A sermos mortos por amor a Cristo? Se nossa esperança está em Cristo, nós abrimos mão disso. Porque nós sabemos que a nossa vida não está sujeita a esta vida. Porque nós temos a certeza que uma vida maravilhosa e eterna nos espera. Mas com isso nós não vamos nos colocar em risco, não. Amém, meus irmãos? Não vamos colocar a nossa vida em risco. Ou não vamos nos dar a atos radicais para podermos demonstrar que nós temos um Deus. Não. A nossa obrigação é representar Cristo, é sermos embaixadores de Cristo, é anunciar a reconciliação de Deus em Cristo. Que através de Jesus, Deus reconciliou consigo mesmo toda a humanidade. Toda a humanidade. A salvação está aí, à disposição de todos. Mas somente aqueles que estão dispostos a obedecer, estes são os eleitos, estes são os predestinados. Estes são os predestinados. Estes vão ter, sim, direito e vão usufruir da vida eterna. E você terá um tesouro nos céus, como nós vimos, um tesouro incorruptível, imperecível, né? Que não perece, que não é roubado, né? Que a traça nem o ferrugem é capaz de consumir e ninguém é capaz de roubar. Nós temos um tesouro no céu inviolável. Depois, vem, siga-me. Então o coração daquele jovem aquele jovem não entendeu o propósito da vida de Jesus, na missão de Jesus na terra, ele não entendeu. O coração dele estava dividido. Talvez ele estivesse ali, como um jovem rico, à procura de uma aventura, né? À procura de desbravar horizontes, né? O jovem rico tem muito disso, né? O espírito aventureiro de se lançar de cabeça nos seus sonhos, né? Naquilo que ele deseja. O coração daquele jovem estava dividido. O seu tesouro, né? O que ele guardava no seu coração era interesse aventureiro, de agradar-se, mas não deixar de rejeitar aquilo que ele já possuía, que tanto o agradava e que tanto o impedia de alcançar a vida eterna, que ele tanto desejou, né, desde o início, né? Ele afirma que queria saber o que ele deveria fazer de bom para poder ter a vida eterna. Confiou em si mesmo, confiou nas suas riquezas, não abriu mão das suas riquezas. Sabe por quê? Porque ele pensou, se der errado essa minha aventura com esse mestre, eu vou voltar para o lugar que me espera. Não é? Mas nós não. Nós seguimos adiante, encarando esse mundo como peregrinos,
para que alcancemos a nossa verdadeira pátria, que está nos céus. É por isso que nada nesse mundo pode nos impedir de chegar ao céu. Pode nos impedir de sermos perfeitos. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Porque tinha muitas riquezas. Não queria abrir mão. É um típico jovem de espírito aventureiro, né? Filhinho de papai, né? Segundo os termos atuais. Que sabia que se sua aventura não desse certo, ele tinha para onde retornar. Né? Ele voltaria à sua vida cômoda e buscaria outras aventuras. Mas se dar sua vida a Cristo não é uma aventura. É a coisa certa a se fazer. É a coisa certa a se fazer. Porque nele estão depositados todos os mistérios, todos os tesouros de sabedoria, de poder. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Pai. Pai, sozinho nós não podemos, nós precisamos do Senhor, Jesus. Nos ajuda nesta caminhada, Senhor, rumo aos céus. Sonda a nossa mente, o nosso coração. Que nossa mente, o nosso coração seja totalmente Teu, Senhor. Teu, Senhor. Sejam totalmente Teus. Que nós tenhamos um só Senhor, nós tenhamos a Ti como nosso Senhor e Salvador. Que nós não dividamos o Teu conhecimento, a Tua glória, por nada mais. Apesar dos apelos, apesar da fraqueza da nossa carne, mas nós cremos no Teu poder, do Teu Santo Espírito que habita em nós, que está sempre abrindo portas para que nós possamos sair das armadilhas, para que nós possamos desviar do que é mal. Obrigado, Senhor. Nos encha de Ti, nos esvazie de nós mesmos, eis-nos aqui. Oh Deus, vasculha o nosso ser, arranca aquilo que não vem de Ti, aquilo que não é interesse Teu para nossas vidas, porque nós cremos que Tu sabes o melhor para nós. Nós cremos que Tu tens o melhor para nós. Tu tens o melhor para nós. Que a nossa esperança esteja em Cristo. Não somente para esta vida, porque esta vida está passando. Os nossos corpos físicos estão definhando. Estão envelhecendo. Mas nosso espírito está renovado, assim cremos. Pela restauração, pela renovação do poder do Teu Santo Espírito em nós. Pelo lavar renovador e regenerador do Teu Santo Espírito, como o Teu Filho Paulo nos diz na belíssima carta a Tito. Obrigado, Deus. Obrigado porque a morte não tem mais domínio sobre nós. Não existe vanglória para a morte em nossas vidas, porque nós cremos que nós passamos desta vida para uma vida sublime, maravilhosa, incorruptível, imperecível. E essa vida está em Ti, Senhor. Nos ajuda nesta caminhada. Continua nos dar saúde física, mental e espiritual. Vai desfazendo todo o laço, toda a armadilha, toda a cilada do inimigo. Vai nos dando escape. Nos dá discernimento, Pai, para que sempre nós possamos saber o que vem de Ti, o que não vem de Ti, para que nós não sejamos enganados por esta vida, mas que nós depositemos todas as nossas esperanças em Ti. Nossa confiança, nossa dependência está em Ti, que nós sejamos totalmente dependentes de Ti. Controla todo o nosso ser, os nossos olhos, nossos lábios, nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, que todo o nosso ser seja devotado a Ti, Pai.
com o teu poder, nós temos a certeza que nós vamos alcançar esta graça. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos, bom estar na presença do Senhor. Esse é um serviço que eu e minha família prestamos ao Reino de Deus, serviço de apoio pastoral Vivendo em Cristo. Nós agora temos uma ação pastoral na igreja Deus é Fiel, Batista Renovada, lá sob a coordenação da pastora Laídes, da missionária Laídes, sua família, o irmão Eleomar, pai, o irmão Eleomar Filho, Israel, a todos os membros ali, congregados e visitantes ali da igreja Deus é Fiel, Batista Renovada. Temos também os cultos na quinta e no domingo, eles são televisionados, através da web. Vocês podem assistir, basta clicar em TV Impacto, chega lá no Google e coloca TV Impacto, Feira de Santana, que vai aparecer. E nós estamos com um programa, esse mesmo programa, com o mesmo nome que nós temos aqui na Web TV Monte Sião, Aprendendo a Viver em Cristo, às segundas-feiras, a partir das 19 horas. E também temos um programa na Betel FM, aqui de Feira de Santana, todo domingo, das 11 ao meio-dia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para todos sempre. No nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fiquem na paz. Até a próxima terça-feira, a partir das 21h10, se assim o Senhor nos permitir. Lembrando, os cultos lá na Igreja Deus é Fiel Batista Renovada, que são televisionados pela web, TV Impacto, são às quintas, às 19h30 e aos domingos, às 18h30. Amém? Fiquem na paz. Até a próxima terça, a partir das 21h10, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz em nome de Jesus.